abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 35 ao verso de número 42. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí comigo. Você na sua casa também acompanhe, Deus vai falar com você. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, aonde moras? E ele disse: vinde e vede. E foram e viram aonde ele morava, e ficaram com ele aquele dia. Aleluia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Verso 42. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tem tradução que fala filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Verso 42 novamente, eu vou ler. Levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você diz graças a Deus. Amém? Queridos, você sabe bem quem é Jesus? Quando nós convidamos essa semana e batalhamos e labutamos para que essa reunião acontecesse, é para que todas as pessoas que pisassem aqui pudessem ter o conhecimento de quem é Jesus, conhecê-lo. Porque a grande verdade é que tem pessoas que passam uma vida inteira dentro da igreja, dentro da casa de Deus, conhecem as canções, ajudam nas arrecadações, ajudam na ação social, tem anos dentro da casa de Deus e não conhecem o Senhor Jesus. Não o conhecem. Não sabe quem Ele é. Mas olha aqui para mim. Você pode não saber quem Ele é, mas Ele sabe muito bem quem você é. Esse texto é lindo, porque fala de João Batista com 2 dos seus discípulos, não era muito, 2, que estavam na companhia de João Batista, e quando Jesus passou, que coisa linda aquela visão de João, hein? Olha quem está passando aqui na frente da minha casa, o Cordeiro de Deus. Era a visão que João tinha de Jesus, era a revelação do Cordeiro de Deus. E quando aqueles 2 ouviram isso, eles não se conteram, eles foram atrás, eles perseguiram, e em dado momento Jesus parou e disse para ele assim: quem vocês estão buscando? A quem buscais? Ele falou: Senhor, a gente queria saber onde o Senhor mora. E Jesus falou: venha até minha casa. E olha que coisa linda, irmão, eles passaram aquele dia com o Senhor Jesus. Ah, que coisa gloriosa. E a hora já se avançou, e agora a Bíblia vai destacar um homem chamado André. Irmãos, na igreja nós precisamos de João Batistas.
Na igreja nós precisamos de Tiagos, nós precisamos de Pedros, mas na igreja, nessa época agora, nós estamos precisando dos Andrés. Você sabe quem é o André? O André é aquele que leva as pessoas até Jesus. O André é aquele que convida, que faz um convite, porque quando o André estava ali na casa de Jesus, ele não se conteve, ele falou, eu achei aquele que os profetas diziam, o Cristo, o Messias, o Mestre. E ele falou assim, eu não posso ter isso só para mim. Você sabe, irmãos, que tem muitas pessoas egoístas, que ela recebe a revelação e para nela. Pensou se os apóstolos tivessem feito isso? Vamos ficar só em nós aqui, na panelinha. Não. Eles foram levar aquilo que eles receberam. Então aquilo que você está recebendo hoje, não deixa morrer em você não. Passe para outra pessoa. Você vai trabalhar amanhã, vai ter a companhia da sua prima, de um amigo, não sei quem vai estar com você amanhã, de repente dividindo a mesma máquina com você, a mesma sessão que você. Fale da sua experiência com Jesus para ela. Conte para ela dos feitos. Tem tantas pessoas, irmão, só descarregando lixo, descarregando, miséria. Fale da sua experiência com Jesus. E aí, André chegou na casa dele e falou assim, Simão, nós achamos o Messias. Nós vimos o Filho de Deus, o Cristo. Eu quero levar você para conhecer Ele. Presta atenção. Vamos lá para você conhecer. E André foi tão convincente na sua fala, que agora eu quero que você imagine a cena, porque essa mensagem, irmão, tem a ver com o verso 42. Diz que quando André chegou com Simão, aonde Jesus estava, Jesus olhou para ele e diz assim, tu és Simão. Geralmente quando alguém vai nos apresentar a outra pessoa, é a gente que faz as honrarias, né? Prazer, eu sou fulano de tal. Com Jesus não. Quando ele chegou, Jesus olhou para ele e falou assim, tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas. Eu quero que você entenda a grandiosidade de quem é que você está agora. Do Deus que conhece o seu presente, o Deus que conhece o seu passado, e o Deus que quer escancarar, escandalosamente, um futuro glorioso para você. O Deus que conhece o meu presente, o meu passado, e tem um futuro para mim. Você crê que Deus tem um futuro para você? Presta atenção, queridos. Quando Jesus, ele disse para Simão, tu és. Ele está dizendo hoje tu és para o Jefferson, para o Ricardo, para a Maria, para o Leandro, para o Mário. Esse tu és, irmão, está até hoje. Tu és Simão. Eu sei quem você é. Agora, nesse exato momento, eu sei o que você recebe por mês. Eu sei quanto você recebe por mês. O Senhor está falando assim para você que está aqui hoje, eu sei quantos filhos você tem. Eu conheço as suas tristezas. Eu sei das amarguras do teu coração. Eu conheço as lutas que você está enfrentando. Eu sei dos seus compromissos financeiros, que ainda você não conseguiu o dinheiro que você precisa. Será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Será que Deus está falando assim, eu sei que você quer comprar um carro novo e não pode. Eu sei que você quer sair do aluguel e não consegue. Eu sei que você está desempregado.
pastor, mas eu estou trabalhando. Mas o Senhor sabe também que você está trabalhando e não está recebendo o seu salário. Ele sabe. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Eu sei que você está preocupado com o teu filho. Ele sabe de pessoas que entraram aqui hoje, que você está com problema de relacionamento lá na sua casa. E talvez a solução que está aparecendo agora é separação. Talvez você entrou aqui hoje pensando nisso. Eu acho que eu vou me separar, pastor, não dá mais. Ele sabe de pessoas que entraram aqui hoje e que você está com medo de fazer exame, porque você está com medo porque já é suspeita de ser um câncer. Ele sabe das pessoas que estão aqui hoje com medo de morrer. E o medo seu de morrer não é até pela sua vida. E você pensa assim: o que vai ser da minha casa? O que vai ser dos meus filhos? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, não tenha medo. O Senhor Jesus te conhece. Ele sabe a hora que você acordou hoje, a hora que você pulou da cama, que no seu íntimo, Ele sabe o que você falou com Ele dentro do teu carro, quando você arrumava o retrovisor. Ele sabe. Quando no meio do dia, aquele nó embargou na garganta e você não conseguiu comer. Ele te conhece. Ele conhece você. Ele sabe dos teus sonhos. Ele sabe das suas vontades. Ele sabe dos seus desejos. Ele sabe que você gostaria de ajudar. Quando Pedro chegou, ele quis dizer: Pedro, Simão na época, né, ainda, Simão, eu te conheço muito bem. Olha aqui para mim, você que entrou aqui hoje. Você pode não conhecer Jesus, mas Jesus te conhece muito bem. Ele conhece o teu endereço. Ele conhece o teu endereço. Aleluia. Ele sabe se você está fraco. Ele sabe se você está desanimado. Ele sabe das oportunidades que você recebeu hoje. Ele te conhece. Ele conhece o seu presente. Ele conhece você. Ele entende. Uma pessoa um dia desse disse assim para mim: eu sou ateu. Eu falei: Jesus sabe. Jesus sabe quem é ateu. Jesus sabe quem é incrédulo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que até a tua incredulidade não impede de Jesus ir até você. Olha para mim, por favor. Um dia, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, porque Jesus havia sido morto, e colocaram ele naquele sepulcro, e eles estavam todos atemorizados. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus vai aparecer para eles, estando as portas fechadas. Eles estavam, num confinamento, tudo fechado. Só que quando Jesus apareceu, estando as portas fechadas, mesmo as portas estando fechadas, não impedia Jesus de estar ali. Ei, a Bíblia vai dizer que um dos discípulos, o Tomé, o Dídimo, não estava. Ele não estava aquele dia que Jesus veio. Tomé tinha saído fazer alguma coisa, irmãos. Sei que naquela hora ele não estava. E aí Jesus ficou um pouco com eles, depois de haver ressuscitado, e aí ele se ausentou. E aí a hora que Tomé chegou ali, ele viu que os seus amigos estavam o quê? Atônitos. E ele falou: mas o que é essa alegria? Eu saí, estava todo mundo borocochô. Agora eu chego, está todo mundo. Eles: Tomé, você não sabe quem é que esteve aqui agora. Ele falou: quem? Ele falou: o Senhor Jesus. Sabe o que Tomé falou? Se eu não colocar o dedo nas suas feridas, de maneira nenhuma crereis. É impossível. Você acha que ele acreditou ou ele duvidou?
Hã? Acreditou ou duvidou? Falou, não, eu não consigo acreditar nisso. Tanto é que Tomé, ele leva o rótulo do quê? De incrédulo. Quando você quer falar com uma pessoa incrédula, você fala o quê para ela? Ô Tomé, não é assim. Mas agora presta atenção. Mesmo ele tendo dito isto, agora a Bíblia vai dizer que Jesus vai aparecer novamente. Naquela mesma casa. As portas estando fechadas. Só que com uma diferença. Tomé estava lá aquele dia. E a hora que Jesus entra na casa, antes dele dar qualquer saudação, ele faz assim, ó. Tomé, tá aqui, ó. Põe o dedo. Aqui e aqui no meu lado. A incredulidade de Tomé não impediu que Jesus se aproximasse dele para dar a ele provas da sua ressurreição. Você pode ter entrado aqui e não acreditar, pode ter achar que, como as pessoas falam, é charlatanismo, é enganação, é lavagem. Jesus, ele não olha para nada disso, mas ele vai até onde você está aí. E é por isso que em dado momento do culto você sente o teu coração bater mais forte. É a hora que ele está tocando em você e falando com você. Jesus te conhece como ninguém. Ele sabe o teu presente. Mas sabe qual é a boa notícia também? Jesus não só conhece o seu presente, porque ele disse assim, ó: tu és Simão, filho de João. Como é que é? Filho de João. Você não é filho do João? Rapaz. Jesus dizendo, eu conheço as suas raízes, eu conheço as suas origens, eu sei o ambiente social que você nasceu, eu sei aonde você cresceu. Você está se lembrando agora onde você cresceu? Talvez você está aqui em Santa Bárbara, mas você não é barbarense. Talvez nem nesse estado de São Paulo você é. Talvez você nasceu em outro estado e você está se recordando. Jesus sabe de onde você é, de que estado você veio. Ele sabe que uns aqui são baianos, outros pernambucano, outros capixaba. Ele sabe. Uns é paulista mesmo, outros são carioca, outros são mineiro. Jesus conhece. Jesus está dizendo assim, ó: eu conheço os traumas que você enfrentou na sua meninice. Ele sabe, irmão, quantos ossos você já quebrou. Quando você caiu daquela bicicleta, quando você caiu da árvore. Ele conhece os coices que você já tomou. Ele conhece os sinais das pedradas. Ele conhece quantos pontos você carrega no teu corpo. Eu conheço os complexos que você traz. Eu sei, porque o seu caráter é assim. Porque eu conheço os seus pais. Você pode não ter conhecido o teu pai biológico, você pode não ter conhecido a tua mãe, mas o Senhor Jesus conhece. Ele conheceu a tua mãe, Ele conheceu os teus avós, Ele conhece o teu bisavô. Ele está dizendo para você, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Talvez quando sua mãe recebeu a notícia da gravidez, talvez ela não te desejou, mas a partir do momento que você concebeu, havia um Deus lá no céu que te desejou, querido. Talvez você já ouviu a história que a sua mãe tentou abortar e não conseguiu, sabe por quê? Porque Deus tem algo maravilhoso para realizar na tua vida. Eu conheço da herança genética que corre na sua veia. Não é de se imaginar que quando algumas pessoas conversam com você e falam, você é igualzinho a sua mãe. Você está falando agora igualzinho seu pai. Hein? Cuspido, escarrado, é assim? Cara de ufos, até o jeito de falar. O Senhor está dizendo, eu conheço o seu passado. Ele conhece as pessoas que foram abusadas. Ele conhece as pessoas que te fizeram durante uma vida toda se sentir inferiores.
Ele conhece quando no oculto lá as pessoas te colocavam, te fizeram, irmão, o cocô do cavalo do bandido. Te rebaixaram. E é por isso que às vezes você começa uma carreira nova, você inicia uma carreira nova e não termina. Começa um relacionamento, você acha que Deus ele não conhece o casamento que você passou lá atrás, o inferno que você viveu lá atrás? Conhece. Conhece sim. Eu conheço as suas derrotas no passado. E eu conheço as vitórias que você teve no passado. Você sabe, querido, que muitas pessoas, elas não vencem, não é só por conta das derrotas do passado, não. Tem pessoas que elas não vencem hoje, porque elas insistem ainda em ficar na sala dos troféus. Você não conhece aquela pessoa que ela chega e ela se gaba. Ah, eu já tive isso. Ah, eu já tive aquilo. Eu já fiz isso. Ela está dentro da sala de troféu. O que você conquistou, amém, já foi conquistado. Saia da sala dos troféus agora, porque Deus tem coisa nova para você. Não é só derrota que paralisa as pessoas, vitórias do passado também. Porque elas se fecham de uma tal maneira que elas não conseguem acreditar que elas vão ser bem-sucedidas novamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero profetizar. Se você acha que você já teve alguma coisa na tua vida, se prepara para aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje. Eu conheço o seu presente, eu conheço o seu passado. Ele conhece. Mas ele disse assim para Pedro: tu serás chamados Cefas. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não sou só o Deus que conhece o seu presente. Eu não sou só o Deus que conhece o seu passado. Ele estava querendo dizer assim para Pedro: não importa quem você é. Não importa o quão baixo você tenha caído. Não importa o quão longe você tenha ido. Para mim não interessa o seu passado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que você foi um drogado, a mulher uma prostituta, um homossexual, um assassino, um ladrão, um bandido. Nada disso importa. Jesus estava querendo dizer para ele assim: tu serás chamado Pedra, Pedro, porque eu quero mostrar para você um futuro maravilhoso. Você crê que nessa noite da salvação o Senhor te trouxe aqui para descortinar diante dos teus olhos, não a sua situação pontual, não o que você já viveu, mas aquilo que nele você poderá viver. Eu vou dizer uma coisa, irmão, eu não sei se você já está sentindo, mas eu estou sentindo cheiro de vitória nesse lugar. Eu estou sentindo uma fragrância de vitória invadindo esse ambiente, porque Deus tem algo reservado para o teu futuro, e a boa nova será maravilhoso. Você pode aplaudir o nome dele? Eu tenho preparado um futuro. Olhe para isso, olhe. Eu tenho preparado o futuro. Ele estava dizendo para Pedro ali naquele primeiro encontro: você será chamado, aleluia, Cefas. Você vai ser Pedro. Sabe o que Jesus estava vendo, irmão? Quando aquele primeiro encontro, eu acredito sim que Jesus estava vendo aquele homem tímido, pescador, matutão até, simplório, que iria negá-lo 3 vezes. Sabe o que Jesus estava olhando para aquele homem vendo? Pedro, vai ter um dia que você vai estar dentro de uma embarcação e as ondas vão bater com tanta força, e eu vou aparecer na 4ª vigília da noite, e você vai ser o único que vai falar: se é tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus já estava vendo aquele homem andando por cima das águas. Sabe o que Jesus estava vendo também? Que em dado momento ele ia fraquejar, ele ia ter medo, e ele ia começar a afundar.
porque ele olhar a força das ondas. E ele pediu por socorro, e Jesus estava vendo ele estendendo a mão e colocando Pedro para cima. E Jesus estava vendo Pedro numa fogueira, e uma menininha dizendo assim, ó, você não andava com ele? Ele dizendo, não, eu não conheço, eu não sei quem ele é. Jesus estava vendo o galo cantando, e Pedro olhando para ele, desesperado, porque Jesus, irmão, ele fala com as pessoas no olhar. Não tem pessoa que só de olhar para você te conhece? Isso é coisa de Deus. Querido, Jesus viu todos os fracassos desse homem, mas sabe o que Jesus viu também? Jesus viu assim, ó, Pedro, vai ter um dia de uma festa, conhecida como a festa do Pentecoste. Vai ter muita gente lá, mas no final, vão ficar só 120 pessoas, dentro de um cenáculo. Eu já estou vendo o que vai acontecer. O Espírito Santo vai vir como um vento impetuoso, e línguas repartidas como de fogo vai começar a pousar sobre cada um de vocês, e todos vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E sabe o que eu estou vendo, Pedro? Que você agora que é tímido, que é acanhado, que não sabe conversar porque é bruto, na primeira vez que você for pregar, Pedro, a primeira mensagem que sair da tua boca, 3.000 almas vão se converter. Sabe o que o Senhor estava mostrando para Pedro? Pedro, um dia eu vou ter uma conversa com você à beira-mar, e eu vou dizer assim para você, ó, quando você era moço, você se vestia do jeito que você queria, e você andava para onde você queria, mas vai chegar um dia que você vai ficar tão velhinho, mas você vai ficar tão velho, que vai haver necessidade de outras pessoas colocarem a roupa em você. Mas tem uma coisa, Pedro, eu estou colocando um futuro tão glorioso na tua vida. Sabe o que eu estou vendo também? Que um dia vai ter tantas pessoas doentes, mas vai ter tanta pessoa enferma, que para colocar dentro de uma igreja não vai ser possível. E sabe o que vai acontecer? Eles vão colocar essas pessoas tudo deitadinhas assim, ó, na calçada, uma do ladinho da outra, todos os doentes, e não vai dar tempo de você pregar para todos eles, mas a hora que você passar, o sol vai refletir em você, e a tua sombra vai pegar todas aquelas pessoas que estão deitadas, e a tua sombra vai curá-las. Nós estamos nessa noite num Deus que não apenas conhece o nosso presente, o nosso passado, mas está desvendando um futuro glorioso. Quem tem fé para receber essa noite? Ele te conhece. Ele conhece você, sabe que você veio aqui. E eu quero dizer uma coisa para você, a sua história não acaba aqui. Deus, o Deus que te conhece, Ele tem algo reservado para você. Quem abre a mão para receber? Diga assim, ó, meu Deus conhece o meu presente, o meu passado, mas Ele tem reservado um futuro glorioso, e hoje eu tomo posse desse futuro, porque o meu futuro começa agora, em nome do Senhor, aleluia!